A parábola de hoje compara o reino dos céus a um rei que convida seus servidores para a festa de bodas de seu filho, mas estes recusam o convite. Ele manda chamá-los novamente, mostrando tudo o que há de melhor na comemoração, mas eles ainda continuam indiferentes e preferem seguir com suas vidas, ou ainda maltratam e até matam seus mensageiros. Sabendo do ocorrido, o rei manda seus exércitos e extermina os assassinos e destrói a cidade. Em seguida, manda seus mensageiros convidarem a todos que encontrarem. E assim foram, convidando bons e maus. E a sala de bodas se encheu de pessoas de todos os tipos. Quando chegou o rei, deparou-se com um homem sem a túnica nupcial. Perguntou a ele como havia entrado sem as vestes, mas o mesmo se manteve em silêncio. Então o rei mandou prenderem de mãos e pés, lançando-o para fora nas trevas exteriores, pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Reflitamos um pouco sobre a passagem. Os primeiros convidados recusaram o convite de Deus para desfrutar das maravilhas de seu reino, da festa de seu filho. Estes simbolizam aqueles que, tomados pelo egoísmo e pelo orgulho, desprezaram o chamado divino em favor de seus interesses mundanos. Curiosamente, Jesus, ao contar essa parábola, deixou subentendido que, em seu tempo, os primeiros convidados eram os fariseus e os saduceus, ou seja, aqueles que eram mais próximos e conhecedores das leis espirituais. Isso nos mostra que, ainda que alguém dedique sua vida inteira ao estudo da religião, se não souber ouvir e aceitar o chamado, pouco importa aos olhos de Deus. Serão, quem sabe, ainda mais culpados por conhecerem a verdade e não irem ao encontro dela. Revoltando-se e desmerecendo-a, cairão no futuro sob o jugo da lei divina, que os dará de acordo com o que fizeram por merecer. Os exércitos que matam os assassinos e destroem as cidades na parábola nada mais são do que a justiça divina. Contudo, é claro que esta era apenas uma forma exagerada de projetar esta mesma justiça. Ora, a justiça de Deus é pautada no amor, não no ódio e no rancor. Jesus falou desta forma, pois era a maneira mais direta e pontual para que as pessoas daquela época entendessem sobre o ajuste de contas que viria inevitavelmente, do qual ninguém escapa. Aqui é o primeiro alerta. É importante ressaltar também que o chamado consiste, ao entendermos a alegoria feita pelo Mestre, na comunhão com o bem. Penso, pessoalmente, que o exemplo de uma festa de núpcias não foi feito ao acaso por Jesus. Assim, se faz necessário entender o real propósito de um casamento para nos aprofundarmos na lição de hoje. Casamento é aliança para a vida, e não apenas aquela simbólica e metálica que colocamos entre os dedos da mão, mas no compromisso diário, constante e mútuo de viver em harmonia, concordância, respeito, alegria e amor, ou pelo menos se esforçar ao máximo por fazê-lo. Desta forma, não seria este um grande indício de que a festa a qual Jesus se refere na parábola representa a aliança com a vontade celeste? A noiva, nesta analogia, representa para o noivo muito mais que uma simples mulher, embora retrate todo o seu amor e devoção. Tão grandes, austeros e verdadeiros, que Deus se vê compelido a festejar esta comunhão de luz. Toda vez que um filho do Altíssimo se casa com o propósito do bem, é motivo para festejar, motivo para exaltar essa união, na qual todos são convidados a testemunhar e desfrutar da prosperidade advinda de tal reunião. Mais que isso, o exemplo e a vivência altiva estimulam os convidados a fazerem o mesmo, indo em busca de suas próprias alianças de fé e de amor. Não vemos diariamente exemplos incríveis de como fazer o bem é, sem dúvidas, razão suficiente para elevar nosso astral? Recebemos este convite toda vez que a caridade, a compaixão, o perdão ou qualquer outra graça divina se relaciona conosco. Certamente levará tempo,
para que este namoro de princípios e hábitos salutares se torne um casamento, de fato. Mas pergunto-me se não se encontra nesta própria aventura sua recompensa. Creio eu que sim. E ouso dizer que aqueles que recusam o convite para tal festa reproduzem a mesma rejeição constantemente em suas vidas. Quando se deparam com a necessidade de perdoar e preferem se vingar, por exemplo, ou com a chance de ajudar os desamparados, mas acham mais conveniente desprezá-los, ou quando, ante a oportunidade de fazer o bem, decidem agir com maldade. Não é à toa que são assassinados e destruídos em seu dia a dia, deparando-se, hora ou outra, com o sofrimento que lhes serve de lição, que destrói a sua ignorância e que os esclarece, os alerta e faz com que eles deem valor à vida. Mais adiante, após as críticas de Jesus aos que deveriam compreender, aceitar e festejar junto com os desígnios de Deus, mas escolhem não fazê-lo por pura imprevidência, o Mestre deixa bem claro que todos passam a ser convidados para essa celebração em seguida, visto que a oportunidade de comungar com o bem, com o amor, com a justiça, não é outorgada apenas aos religiosos, mas todos aqueles que fazem da bandeira do Cristo sua missão. Digo do Cristo, pois ele engloba todos que se aliam às verdades espirituais e às leis de amor divino. Contudo, bem sabemos, pela marcante e notória frase, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, que não basta receber o convite, é preciso vestir a túnica apropriada para a ocasião. Não basta conhecer os ensinamentos do Mestre, conhecer os ensinamentos de Deus, é preciso praticá-los. Essa vestimenta é a prova de que estamos de acordo com os princípios de Deus, preparados para receber em nossas vidas todas as alegrias e recompensas de quem se torna afim com a união do homem com o bem. Desta forma, quando fazemos da prática do amor em nossas vidas uma constante, passamos a ser escolhidos para qualquer festa no reinado do Criador. As trevas exteriores, em si, é o próprio mundo, onde vivemos perdidos e aterrorizados quando desprovidos da aliança com Deus Todo-Poderoso. Isso, em resumo, deveria ser o segundo e mais importante alerta. Cuidado com quem nos aliamos, a quem preferimos, a que comungamos, pois nosso destino, seja ele de luz ou de trevas, depende de nossa escolha agora. Ora, não seria a fé em Deus, o cumprimento de suas leis, a prática de seu amor, uma luz neste mundo obscuro, nessa jornada terrena que trilhamos? Deixo que sua razão julgue por si mesma, e rogo a Deus, Todo-Poderoso, que nos ilumine, convidando-nos sempre ao seu encontro. E, ainda que desprezemos no dia de hoje tão magnífica oportunidade, que o futuro nos ensine, dura, mas santamente, que só há caminho para a felicidade no regaço do Todo-Poderoso Criador. Que Deus nos abençoe.